Ô meu amigo, você já reparou que tem silêncio que não traz paz nenhuma? Pois é, hoje eu vou te contar uma daquelas histórias que eu mesmo fico arrepiado só de lembrar. Aconteceu lá para as Bandas de Mariana, em Minas Gerais, uma cidade antiga, cheia de ladeira, igreja velha e aquele ar de passado que parece nunca ir embora. Só que o que rolou não tem nada de turístico nem de bonito, não. É coisa daquelas que mexe com a alma. Tudo começou quando a Sandra e o Fabiano decidiram largar a vida corrida da capital e procurar sossego no interior. Eles eram casados fazia uns bons anos, e o sonho sempre foi criar a família num lugar mais tranquilo, com cheiro de mato, barulho de passarinho e sem aquela zoeira de buzina o dia inteiro. E foi assim que, depois de muito procurar, acharam uma casinha de madeira, bem simples, no pé de uma serra. Aquela casa ficava afastada, rodeada de mata fechada, longe de vizinho e longe de barulho. Para eles parecia um pedaço de paraíso, só que tinha um detalhe. A Sandra já estava na reta final da gravidez. O barrigão pesava, as costas doíam e ela já não tinha disposição para quase nada. Passava os dias no sofá, olhando pela janela para as árvores secas de inverno, tentando se distrair com o silêncio. Mas mesmo assim, ela acreditava que aquela mudança era o certo, que era ali que o filho deles ia crescer, com mais saúde e liberdade. Fabiano trabalhava como guarda no parque estadual da região, então vivia fazendo patrulha. Às vezes, passava a noite toda fora ajudando gente perdida ou tentando espantar caçador clandestino. Ele se preocupava de deixar a esposa sozinha, ainda mais tão grávida, mas a Sandra sempre dizia que dava conta. A casa tinha boas trancas, uma lanterna grande perto da porta e principalmente o Nick, o cachorro pastor alemão que não deixava ninguém chegar perto sem latir. Naquela noite de fevereiro, o frio apertava. A lua clareava o chão coberto de geada, deixando tudo meio prateado. Fabiano recebeu um chamado de última hora para cobrir o turno de um colega. Ele olhou bem nos olhos da esposa, fez aquele carinho atrás da orelha do cachorro e prometeu voltar ao amanhecer. Sandra se ajeitou no sofá. Colocou o pijama de flanela e esquentou uma sopa no micro-ondas. O tipo de noite que tinha tudo para ser normal. Mas foi aí que o silêncio mostrou sua cara de ameaça. Era quase meia-noite quando Nick começou a rosnar baixo, com o pelo arrepiado. Sandra levantou devagar, pesada pelo barrigão, e olhou pela cortina. Viu 2 fachos de luz cortando a mata, balançando conforme se aproximavam. Um carro, e não era do Fabiano. O barulho do motor parou. O farol apagou, e ela só conseguiu ouvir passos pesados esmagando o chão gelado. Não era uma pessoa só. Eram várias. Ela afastou só um pouquinho a cortina e viu uma van velha, cor de ferrugem, sem placa nenhuma. Das portas, desceram 4 homens, todos de casaco escuro bota grossa. Um deles segurava algo que brilhava no luar. Ela achou que fosse uma espingarda, mas parecia mais um cano de ferro. Nick latiu forte, um latido que sacudia a porta. Mas os homens não recuaram. Continuaram vindo. Um deles parou, olhou direto na direção da janela e deu um sorriso que fez o sangue dela gelar. Logo depois, começaram a bater na porta. Não foi batida educada, não. Foram 3 pancadões secos que tremeram a estrutura da casa. A voz veio calma, mas carregada de veneno. "Boa noite, senhora. Tá frio aqui fora. Será que a gente pode entrar?" Sandra, num instinto de defesa, respondeu que o marido não estava em casa, mas se arrependeu na mesma hora. Outra voz mais fina e zombeteira rebateu rindo. "A gente sabe. Vimos ele sair mais cedo." Nick avançava contra a porta rosnando, como se quisesse atravessá-la. Sandra recuou, o coração batendo descompassado. Como é que aqueles estranhos sabiam que ela estava sozinha? O primeiro homem falou de novo mais perto agora, como se pudesse farejar o medo dela. "Você tá grávida, não tá? Tá no finalzinho? Deve estar bem sensível." A barriga pesava mais que nunca, e cada palavra dele soava como uma faca. As batidas na porta ficaram mais fortes, seguidas por um som metálico na maçaneta. Eles tentavam forçar a entrada. Foi nesse instante que Sandra percebeu um movimento pela lateral da casa. Uma sombra passou na janela da cozinha. O desespero tomou conta. Ela foi pegar o celular,
mas deixou cair no chão, escorregando das mãos trêmulas. Nick disparou para a cozinha quando ela apontou, e o vidro estourou logo em seguida. O cachorro avançou ferozmente contra essa abertura, latindo e mordendo. Ouviu-se um grito rouco do lado de fora, mas antes que ela tivesse um segundo de alívio, outro barulho veio dos fundos, a porta da lavanderia. Sandra lembrou que tinha esquecido aquela porta destrancada depois de trazer lenha. Com o coração disparado, ela pegou a lanterna, arrastou o corpo pesado até a porta do porão e desceu os primeiros degraus. Trancou por dentro. O frio do lugar fazia até a respiração sair em fumaça. Ficou parada ali, no escuro, só ouvindo os passos pesados no andar de cima. Eles andavam devagar, como se quisessem que ela escutasse. E foi quando um deles falou: "Ela está perto. Dá para sentir o cheiro dela." A mão dela tapou a boca, tentando segurar o choro. E então, lá embaixo, no breu do porão, ela percebeu não estar sozinha. 3 figuras já estavam lá, paradas no pé da escada. Sandra quase deixou o ar escapar dos pulmões de tanto susto. Lá estavam 3 homens no fundo do porão, parados feito sombra maldita, olhando para ela como se fosse caça encurralada. Um deles deu um passo para frente, o rosto iluminado pelo fio de luar que entrava pela janelinha alta. O sorriso dele era largo, mostrando dentes amarelados. "Entramos pelas portas do celeiro", disse numa voz baixa, quase como quem divide um segredo. "Você não devia ter deixado aquilo destrancado." As pernas dela amoleceram. Segurou firme no corrimão da escada, tentando não desmoronar. A barriga pesava, o suor frio escorria pelas costas, mesmo no gelo daquele porão. Os homens começaram a subir devagar, sem pressa, como se estivessem saboreando o medo dela. Um deles chegou a rir baixinho, o som ecoando nas paredes de pedra. "Fica calma, dona", disse outro, a voz rouca, arrastada. "Nós só queremos conversar." Mas o olhar deles desmentia cada palavra. Não tinha nada de bom naquela aproximação. Era olhar de predador, de quem não vê gente, só vê presa. Sandra levantou a lanterna tremendo e bateu com força no corrimão. O vidro quebrou, a luz apagou e o porão se mergulhou numa escuridão total. No mesmo instante, ela agarrou o que encontrou encostado na parede. Um pé de cabra velho enferrujado. O primeiro homem avançou e ela, tomada pelo instinto, balançou a barra de ferro com toda a força. Acertou o ombro dele, que gritou e caiu para trás, mas os outros 2 continuaram subindo, como se nada pudesse pará-los. No andar de cima, Nick latia desesperado. E então, um som que congelou a alma da Sandra. O disparo de uma arma. Um tiro ecoou na madeira e o latido do cachorro parou de repente. O coração dela quase parou junto. A única proteção que tinha dentro da casa, o fiel companheiro, talvez tivesse sido silenciado. Foi nesse instante que uma voz conhecida ecoou pelo breu. "Sandra, onde você está?" Era Fabiano. Os homens pararam no meio da escada, se entreolhando. Um deles praguejou e, de repente, como se percebessem que a situação tinha mudado, correram escada abaixo. Sumiram pelas portas do celeiro, engolidos pela noite. Segundos depois, Fabiano apareceu no topo da escada, ofegante, rifle na mão, os olhos arregalados procurando a esposa. Ele tinha ouvido o tiro à distância e voltou correndo. Sandra mal conseguia falar, só conseguiu apontar na direção em que os homens tinham fugido. O casal saiu da casa às pressas e ainda deu tempo de ver a van velha arrancando, jogando barro e neve para todo lado. Fabiano quis atirar, mas já era tarde demais. O barulho do motor se perdeu na escuridão da estrada. O xerife da cidade chegou algum tempo depois, chamado às pressas pelo Fabiano. Anotou o depoimento, fez perguntas, prometeu patrulhar a área, mas pelo jeito dele, parecia não acreditar que iria encontrar aqueles homens de novo. Mesmo com a polícia envolvida, a sensação de ameaça não foi embora. A Sandra tremia toda vez que lembrava das vozes, das botas pesadas, do sorriso maldito no pé da escada. Os dias seguintes foram de medo constante. Fabiano reforçou as portas, colocou trancas novas, ergueu grades nas janelas. Até Nick, apesar de machucado pelo confronto, sobreviveu e voltou a vigiar a casa. Mas nada disso parecia suficiente. E a cada noite,
Quando o vento batia nas frestas e o silêncio da serra se instalava, Sandra sentia como se ainda tivesse alguém do lado de fora, observando, esperando. Ela tentava se acalmar, repetindo para si mesma que eram só lembranças, que o perigo tinha ido embora junto com a van. Mas o instinto de mãe, o medo de perder o filho que ainda nem tinha nascido, não deixava a mente dela descansar. Certo dia, uma vizinha da cidade apareceu com notícias estranhas. Disse que tinham visto uma van velha estacionada perto do rio, uns homens esquisitos rondando, perguntando por famílias novas que tinham se mudado para a região. Sandra ficou gelada. Fabiano tentou tranquilizá-la, dizendo que podia ser coincidência. Mas no fundo, ele também sentia que a história não tinha terminado. A barriga da Sandra já pesava demais, o parto podia acontecer a qualquer momento. E ao mesmo tempo, a sombra daquelas figuras parecia mais próxima do que nunca. Naquela noite, quando o relógio passou da meia-noite, o casal acordou com barulhos vindos do quintal. Um arrastar de passos, um sussurro na escuridão, e então, bem perto da janela, uma voz rouca disse: "Ela está aqui dentro. Eu posso sentir." Aquela voz do lado de fora fez o sangue da Sandra gelar na veia. Não era lembrança, não era eco na cabeça. Tinha alguém de verdade rondando a casa. Fabiano agarrou o rifle e correu até a janela, mas tudo o que viu foi o balanço das árvores na noite. Nenhuma silhueta clara, só o breu da serra. Sandra tremia no sofá, abraçando a barriga, tentando segurar o choro. O cachorro Nick rosnava abaixo, olhando fixo para o lado da porta, como se tivesse certeza de que alguém ainda estava lá. Fabiano foi até a esposa, segurou firme nos ombros dela e disse: "Eu não vou deixar nada acontecer com vocês dois." Mas por dentro, ele mesmo estava com medo. Não era medo comum, não. Era aquele que cola na pele, que faz a gente sentir que tem olho espiando da escuridão. Nos dias seguintes, o casal quase não pregou o olho. Fabiano mantinha a espingarda encostada na parede, do lado da cama. Sandra andava pela casa com a lanterna na mão, como se a qualquer momento alguém fosse surgir de dentro das sombras. O xerife voltou lá uma vez, conversou rápido e saiu. Disse que não tinham encontrado nada suspeito, que talvez fosse só gente de fora, baderneiro querendo assustar. Mas Sandra sabia lá no fundo que não era só isso. Aqueles homens estavam atrás dela. O tempo corria e a barriga já anunciava que o bebê estava quase chegando. Mas junto com a esperança da vida nova, vinha o desespero de imaginar trazer uma criança ao mundo num lugar que já não parecia seguro. Numa tarde fria, Fabiano saiu para buscar mantimentos na cidade e Sandra ficou sozinha. O vento assobiava pelas frestas e o silêncio se estendia pesado. Ela tentava se distrair com a leitura de um livro, mas cada rangido da madeira soava como passo, até que ouviu. Primeiro, bem de leve, parecia galho quebrando lá fora. Depois, um bater compassado na parede da cozinha. Nick correu até a porta e latiu. Sandra levantou devagar, o coração disparado. Foi até a janela e, no clarão da lua, viu a van. Aquela mesma van velha, agora parada na entrada de terra. O pânico tomou conta. Ela correu até a porta do quarto e trancou. Mas já era tarde. Passos ecoaram do lado de fora, botas esmagando a terra dura. Vozes cochichavam, rindo baixinho. "Hoje ela não escapa", disse uma, clara como um sussurro dentro da alma dela. Nick latiu desesperado, mas Sandra sabia que o cachorro sozinho não aguentaria outro ataque. Pegou o celular, mas a bateria tinha acabado. As batidas começaram de novo. Tum, tum, tum. Cada pancada fazia o coração dela se comprimir mais. Ela lembrou do porão, mas o medo de descer sozinha, grávida e frágil, fez o corpo travar. Ficou no quarto, encostada na parede, segurando firme o pé de cabra que tinha deixado por perto desde a primeira noite. Do lado de fora, um dos homens falou: "Eu sinto o cheiro dela. Ela está com medo." E então o som que quebrou qualquer esperança. O estalo da janela sendo forçada. O vidro estilhaçou e um braço atravessou, tentando alcançar a tranca. Sandra gritou, e Nick se lançou contra a janela, mordendo o braço invasor. O homem xingou alto, recuando.
mas outro já vinha pelo lado da lavanderia, onde dias antes tinham tentado invadir. A adrenalina tomou conta. Sandra pegou o pé de cabra com as duas mãos e bateu na maçaneta quando viu o ferro da porta mexer. O barulho ecoou pela casa, mas não foi suficiente. O trinco começou a ceder. Ela recuou até o canto, chorando, pedindo em pensamento que Fabiano chegasse logo. O bebê se mexia dentro da barriga, como se também sentisse o terror da mãe. Os homens empurraram a porta com força e a madeira gemeu. Nick corria de um lado para o outro, rosnando e latindo. A tensão era insuportável. Parecia que o tempo tinha parado. E então, no meio daquela pressão, os gritos vieram de fora. Gritos fortes, brutos, de raiva. Fabiano tinha chegado. Ele gritava o nome da esposa e disparava tiros para o alto, tentando afastar os homens. A porta parou de ranger. O silêncio caiu de repente. Em seguida, passos apressados, a correria dos invasores se afastando pela mata. A van acelerou, levantando poeira. Mas dentro da casa não ficou alívio. Ficou um vazio pesado, o medo ainda maior, porque Sandra sabia que não era o fim. Eles tinham recuado, mas voltariam. Ela caiu de joelhos, soluçando, abraçada ao cachorro que também tremia. Fabiano entrou logo depois, o rosto suado, a respiração falhando. Ele largou o rifle no chão e segurou a esposa. E, no silêncio que se seguiu, os dois perceberam. Estavam sozinhos, mas não estavam livres. Aquela noite parecia não ter fim. O silêncio depois da correria dos homens era até mais assustador que os próprios gritos. Sandra tremia, abraçada ao Fabiano, sentindo o coração bater descompassado. O bebê mexia dentro dela, como se o próprio pequeno também tivesse sido sacudido pelo medo. Fabiano se levantou, pegou o rifle e foi de novo até a varanda. A lua iluminava a estrada de terra, mas não havia mais sinal da van. Só marcas de pneu na lama. Ele ficou parado ali por um tempo, com a respiração pesada, tentando convencer a si mesmo de que tinha conseguido proteger a família. Mas, no fundo, sabia que era só questão de tempo até aqueles homens tentarem voltar. Os dias seguintes foram de pura tensão. O xerife foi chamado outra vez, mas dessa vez nem apareceu. Mandou só um recado pelo rádio. Façam o possível para se manter seguros. Aquilo doeu no coração do casal. Estavam sozinhos. Fabiano, decidido, transformou a casa numa fortaleza. Colocou tranca em cada porta, reforçou as janelas com barras de ferro, armou armadilhas simples no quintal. Até Nick, apesar dos ferimentos, voltou a rondar a propriedade com a mesma lealdade de sempre. E foi nesse clima de medo e resistência que, poucos dias depois, a vida resolveu se impor de novo. Sandra entrou em trabalho de parto. A dor veio forte, arrastando ela para o chão da sala. Fabiano, desesperado, não sabia se corria para o hospital distante ou se tentava ajudar ali mesmo. Mas a estrada era longa demais e não havia tempo. Foi na madrugada fria, com o vento batendo nas frestas da casa, que o pequeno Enzo nasceu. O choro dele ecoou pelo quarto, cortando a tensão como uma lâmina. Era a vida gritando no meio do terror. Sandra, exausta, abraçou o filho e chorou. Chorava de dor, de alívio, mas também de medo, porque mesmo com o bebê nos braços, sentia que o perigo ainda rondava. As semanas seguintes passaram como um borrão. Eles não viram mais a van, mas, de vez em quando, ouviam passos na mata, ou vozes distantes que poderiam ser só o vento, ou não. Cada ruído era motivo para a arma ser carregada de novo. E mesmo com todo aquele medo, a vida foi se ajeitando. Enzo crescia forte, saudável. Nick, como uma sombra fiel, não desgrudava do berço. E Fabiano seguia patrulhando, mas agora nunca mais deixava a esposa sem avisar. Sandra, no fundo, sabia que a casa guardava lembranças pesadas demais. Cada estalo da madeira lembrava os gritos, cada sombra na janela trazia de volta a sensação de estar cercada. Mas também sabia que não ia fugir. Ela repetia em silêncio, olhando para o filho. Se eu tiver que viver com fantasmas, que seja para garantir um futuro para você. Até hoje, quem passa naquela região de Mariana conta que, de noite, dá para ouvir latidos fortes ecoando na mata,
como se Nick ainda estivesse protegendo a família. Outros juram que viram uma van velha rodando devagar pelas estradas de terra, sem placa, sumindo de repente na escuridão. Se é verdade ou não, eu não sei. O que eu sei, meu amigo, é que tem silêncio que nunca mais volta a ser só silêncio. Para Sandra, o barulho da floresta nunca mais foi descanso. Virou lembrança de medo, virou sinal de alerta. E eu te digo uma coisa, quando o instinto da gente grita que tem perigo por perto, pode acreditar. O coração não mente. Agora me conta aí nos comentários. Você teria coragem de viver isolado, numa casa no meio da serra, sabendo que gente estranha pode aparecer a qualquer hora? E se gostou dessa prosa sombria, já deixa o like e se inscreve no canal do Zeca Estrada. Aqui sempre tem causos de arrepiar que a gente divide como se fosse numa mesa de boteco, olho no olho. E não deixa de assistir o último vídeo que eu contei, porque se essa história aqui já gelou sua espinha, a outra vai te deixar sem dormir.